Boa noite, pessoal! Já estamos na metade do nosso acampamento universitário virtual. E eu espero que estejam a aproveitar o nosso programa e temos ainda muito mais para ti. E já tivemos várias atividades no nosso acampamento. E dessas atividades nós poderemos tirar conteúdos proveitosos para o nosso dia a dia. Queremos te convidar a prestar atenção na sessão de hoje. Mas antes disso, baixe a sua cabeça, feche os seus olhos e vamos orar? Querido Deus, queremos te agradecer porque o Senhor é bom. Queremos te louvar por esta oportunidade única de podermos aprender a sua palavra, mesmo em dias difíceis. Podemos usar, Senhor, a tecnologia e também queremos te agradecer pela palavra, por todo o programa, por tudo que irá acontecer. Que cada um de nós realmente decida não se contaminar, cada um de nós decida não deixar o pecado tomar conta da sua vida e lute contra o pecado. Em nome de Jesus, nós oramos e agradecemos. Amém. Amém. Como organização, a Palavra da Vida tem tido o privilégio de diversas formas, alcançar a juventude moçambicana com o Evangelho de Cristo. Como a gente falou hoje de manhã, algumas vezes nós convidamos os jovens a vir até nós por meio dos acampamentos, onde a gente proporciona aquele ambiente informal e os jovens são expostos à Palavra de Deus. Mas outras vezes nós vamos até os jovens, no seu próprio ambiente. E esse é um dos objetivos do nosso programa chamado Escola da Vida. Talvez você já ouviu falar sobre a Escola da Vida, mas você não sabe muito bem como funciona, ou você não faz ideia do que seja isso, e tudo bem. De uma forma simples, o Escola da Vida é um programa evangelístico que acontece no ambiente escolar dos estudantes. É isso mesmo, nós vamos para as escolas e lá oferecemos capelania escolar, aulas de reforço para aquelas matérias, né, que você sabe que precisa de reforço, aulas de educação física, e oferecendo esse apoio para as escolas, nós também temos a grande oportunidade de falar do Evangelho e de poder convidar alguns desses jovens para participar de grupos de discipulado e acompanhamento. Tem sido maravilhoso o que Deus tem feito por meio dessa ferramenta. E agora eu queria te convidar para ouvir um pouquinho mais através de um testemunho de um jovem que ouviu do Evangelho enquanto ele era estudante e que agora tem investido seu tempo como voluntário nesse programa. E quem sabe ao ouvir sobre isso, você também não pode ser encorajado a se envolver de alguma forma, talvez orando ou investindo o seu tempo como voluntário. Vamos ouvir? Olá, chamo-me Elton Chimene, estudante universitário. Em 2014, meu professor me convidou para fazer parte de um evento chamado Proclamação, onde eu ouvi o Evangelho pela primeira vez e lá eu criei no Senhor Jesus Cristo. Era aluno naquele tempo. Meu professor me chamou para eu ouvir o Evangelho. De lá até cá, uma paixão dentro de mim surgiu, um amor, um desejo de partilhar aquilo que alguém falou comigo um dia, de partilhar o Evangelho com os outros, no ambiente escolar, assim como também eu tive um convite no ambiente escolar, e foi daí que eu comecei a participar com uma missão chamada Escola da Vida, onde nós usamos ferramentas diversas para levar o Evangelho até o aluno no seu ambiente escolar. Começamos a usar a explicação, a usar o desporto e outras ferramentas como forma de partilharmos o Evangelho. O que mais me marcou nesse contexto, o que tem me marcado até o dia de hoje, é ver pessoas desejosas de ouvir o Evangelho. É ver pessoas, vidas que querem o Evangelho, vidas que estão preparadas para ouvir o Evangelho. E nesses contextos, quando eu chego muitas das vezes nesses lugares, eu me identifico com o que é feito lá. Primeiro porque eu fui convidado num ambiente desse, mas também por perceber que realmente o Evangelho
é essencial para as nossas vidas. E o Senhor quer que as pessoas sejam salvas. E fiz parte disso. Até o dia de hoje é algo que eu vou levar para a minha vida diária, que é no ambiente no qual eu estou inserido, quer nas escolas, quer em outro contexto, na zona, em outros lugares, vou procurar ferramentas para levar o Evangelho até toda criatura. Se você quiser saber um pouco mais sobre Escola da Vida, como é que fazemos, como é que podes participar conosco, talvez tenhas uma ferramenta que poderia ser útil para isso também, entre em contato conosco ou pode ver o nosso contato aqui na descrição do vídeo. Muito obrigado. Chinangwa, 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 Juve, Juve, Chinangwa, Juve, Juve. Olá, mais uma vez, só para si, mais um desafio. Só um. Só um. Ontem eu vi pessoas a serem rápidas nas respostas. Pessoas bem rápidas. Logo que a pergunta foi colocada, ele tinha a resposta. Então, se você não conseguiu ser flexível ontem, tenha a oportunidade de ser flexível agora, nesta sessão. Não perca. Vamos ter um desafio muito interessante. Vamos ter um desafio que fala de álcool. Álcool, né? Nesse período pandêmico. Óleo, vegetal, água. Essa pergunta é muito simples. Nós queremos saber de ti quais são os líquidos, coisas que misturando ou colocando elas uma com a outra se contaminam ou não se contaminam. Deu para perceber? Então, vamos ao desafio. Não esqueça de colocar a resposta nos comentários logo após a pergunta. Primeira pergunta na sua tela. Quais são as cores que misturando resultam na cor vermelha? Conseguiu acertar? É muito simples. A cor vermelha é o resultado de nenhuma cor. Porque a cor vermelha é uma cor primária, é uma cor pura, que não precisa ser misturada com outras cores para poder resultar nela. Percebeu? Então, se você não acertou, não se preocupe. Temos mais uma pergunta para si. Segunda pergunta para si. Colocando num copo os mesmos mililitros de álcool e óleo vegetal, o que acontece? Conseguiu acertar? Vamos logo à resposta. A opção correta é C. Isso. O óleo fica por baixo e o álcool por cima, porque o óleo é mais denso em relação ao álcool. Não acertou ainda? Não fique triste. Seja rápido nas respostas. Isso, seja rápido e pense rápido, porque a terceira pergunta vai na sua tela. Colocando num copo os mesmos mililitros de água e óleo vegetal, perceba, não é a mesma pergunta, essa é outra. Colocando num copo os mesmos mililitros de água e óleo vegetal, o que acontece? Percebeu o que acontece? O óleo fica por cima e a água por baixo, porque a água é mais densa em relação ao óleo. Se você prestou atenção, as últimas duas perguntas, elas têm óleo, mas o óleo varia dependendo do líquido com que nós colocamos no copo. Primeiramente, o óleo ficava por baixo do álcool e, em segunda vez, o óleo ficou por cima da água. E isso me lembra algo muito interessante, através desses líquidos que se misturam, não se misturam, se contaminam, não se contaminam. Me lembra algo que vai acontecer hoje, nesta sessão, é que vamos aprender sobre alguns jovens que decidiram não se contaminar. Acompanhe atentamente a jornada destes jovens. Vamos!
Eu não sou daqui, cidadão do céu. Eu sou tentações aqui, terei de fugir e eu vou. Quão bonito e tentador, tudo em meu redor, mas eu sei que é passageiro, vou permanecer em Jesus. Enquanto eu viver neste mundo aqui, vou com Cristo andar. Eu não vou me contaminar. Enquanto eu viver neste mundo aqui, vou com Cristo andar. E eu não vou me contaminar dos falsos deuses, religiões, e não importa o preço a pagar, vou me purificar, porque eu almejo a glória de Deus. Em oração e devoção, vou depender de Jesus Salvador, pois Ele é soberano sobre a vida que está em suas mãos. Enquanto eu viver neste mundo aqui, vou com Cristo andar. Eu não vou me contaminar. Enquanto eu viver neste mundo aqui, vou com Cristo andar.
Boa noite a todos. É uma alegria poder estar com vocês esta noite e poder ler e encontrar formas de aplicar a palavra de Deus às nossas vidas. Meu nome é Ivanildo, eu sou casado e pai de um filho. A minha esposa chama-se Judite e o meu filho chama-se Jason. Juntos temos servido a Deus em Nhambane, pastoreando uma pequena comunidade de cristãos aqui. E tem sido um tempo bom, temos aprendido muito a respeito de nós e também a respeito do Senhor. E queremos aproveitar este tempo para partilhar um pouco do que tem sido a nossa experiência com as Escrituras, enquanto ensinamos o povo de Deus aqui. Antes de tudo, queria orar e pedir que Deus fale aos nossos corações e ministre as nossas necessidades de modo particular. Senhor, obrigado porque és fiel e de muitas formas tens cuidado de nós. Queremos te agradecer por este acampamento virtual e confiamos que o Seu Espírito Santo vai ministrar as nossas necessidades e convidamos a Ele para, neste momento, trabalhar de forma especial na vida daqueles que estão a assistir a este acampamento. Oramos assim no nome de Jesus. Amém. Vemos tempos interessantes, tempos sem precedentes, tanto na história do mundo contemporâneo e na história da igreja. Crise parece ser a palavra que reflete ou descreve com um pouco de precisão aos tempos que vivemos. Embora seja tomada com certa negatividade, penso que crise é um momento de oportunidades. É um momento de oportunidades para Deus e para o povo de Deus. É um momento em que Deus pode usar o seu povo de forma extraordinária para gerar impacto significativo neste mundo que está mergulhado em profundas e densas trevas. É em momentos de crise ou momentos críticos como o que nós vivemos atualmente que Deus permite que a nossa identidade como seus filhos seja provada e comprovada diante das pessoas. É em tempos de crise que Deus prepara os seus filhos para obras extraordinárias. É também quando as coisas estão muito críticas que Deus honra publicamente seus filhos. Embora a presente crise seja sem precedentes, encontramos registrados nas Escrituras a história de homens que viveram em tempos de crise. E somos ditos de maneira clara que estes homens decidiram, apesar da crise, não se contaminar. Eles decidiram permanecer fiéis ao Deus em quem criam, que é o Deus Criador, o Deus Jeová, soberano sobre tudo, sobre todos e sobre a história. Como o povo de Deus pode brilhar como estrelas em um tempo de crise? Como o povo de Deus pode permanecer fiel a Deus em um contexto de tamanha hostilidade? É disso que uma parte do livro de Daniel trata. O livro de Daniel conta um pouco a respeito da história de Daniel e de seus 3 amigos. E vamos rapidamente estudar sobre os 3 amigos de Daniel e vermos como eles decidiram não se contaminar servindo a outros deuses, a deuses que eram desconhecidos para o seu povo e deuses que Deus tinha proibido a adoração a eles. A grande lição que estes 3 jovens nos ensinam é que não se contaminar envolve um alto risco, mas múltiplos benefícios. Os 3 amigos de Daniel, Ananias, Misael e Azarias,
eram jovens judeus que, em virtude da conjuntura do seu tempo, viram-se exilados nas terras da Babilônia, onde foram colocados ao serviço do então rei Nabucodonosor. Somos ditos que seus nomes foram trocados de Ananias, Misael e Azaria, eles passaram a se chamar Sadraque, Mesaque e Abednego. Uma evidência de que, apesar de estarem exilados, eles foram, de certa forma, forçados a se adaptar às circunstâncias do mundo onde estavam a viver. Veremos também que suas vestes foram trocadas, foram ajustadas à moda do tempo em que viviam. Eles também foram chamados a ocupar cargos de liderança no governo de Nabucodonosor, de maneiras que eles se tornaram relevantes para a sociedade em que estavam a viver. Na história de Sadraque, Mesaque e Abednego, somos ensinados com um pouco de clareza a respeito do que significa se contaminar, do que significa não se contaminar e de quais são os benefícios ou as recompensas de não se contaminar. Não se contaminar envolve um alto risco, mas múltiplos benefícios. Versículo 1 de Daniel, capítulo 3. O rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro de 27 metros de altura e 2,7 metros de largura e a colocou na planície de Dura, na província da Babilônia. O relato inicia narrando que o rei da Babilônia mandou construir uma estátua, mas não era uma estátua comum, era uma estátua enorme. Somos ditos que ele tinha cerca de 27 metros de altura e 2,7 metros de comprimento. Não somos ditos de que forma a estátua que Nabucodonosor mandou fazer era, mas sabemos que no mundo antigo as estátuas eram representações ou símbolos para o poder político, poder militar e poder religioso das nações. Dizemos religiosos porque muitas vezes as estátuas estavam associadas aos deuses nos quais as nações depositavam sua confiança, os deuses a que as nações confiavam. Se estivermos atentos, no capítulo 2, Nabucodonosor teve um sonho em que ele viu uma estátua enorme que representava os muitos reinos da época. Cada parte da estátua era feita de um material diferente e estes materiais estavam associados à extensão e ao poder de cada reino. Assim sendo, muito provavelmente a estátua que Nabucodonosor mandou fazer fosse um símbolo de poder para o reino da Babilônia. E se isso for verdade, então aquela estátua também era uma representação dos deuses que estavam associados ao reino da Babilônia. Versículo 2. Em seguida, enviou mensageiros a todos os altos funcionários, oficiais, governadores, conselheiros, tesoureiros, juízes, magistrados e todas as autoridades da província para que viessem à dedicação da estátua que ele havia levantado. Todas essas autoridades vieram e ficaram diante da estátua que o rei Nabucodonosor havia levantado. Então o arauto gritou: povos de todas as raças, nações e línguas, ouçam a ordem do rei. Quando ouvirem o som da trombeta, da flauta, da cítara, da lira, da harpa, do pífaro e dos outros instrumentos musicais, prostrem-se no chão para adorar a estátua de ouro levantada pelo rei Nabucodonosor. Quem não obedecer será lançado de imediato na fornalha ardente. Depois de ter levantado a estátua e colocado na planície de Dura, Nabucodonosor convocou todos os seus oficiais e altos funcionários para a cerimônia da dedicação. A convocatória envolvia não só os funcionários do governo, mas também pessoas de todas as outras origens, sejam étnicas, sejam tribais, sejam
nacionalidades, sejam línguas que estivessem presentes no reino. E o protocolo para a cerimônia era simples. Ao som dos instrumentos musicais, todos deveriam prostrar-se em adoração à estátua que ele havia levantado. Assim sendo, se a estátua representava o que nós dissemos anteriormente, prostrar-se à estátua significava prestar reverência à Babilônia como nação e cultos aos deuses a ela associada. Portanto, ao som de todos os instrumentos musicais, todos, não importando sua raça, nação ou língua, se prostraram no chão e adoraram a estátua do ouro que o rei Nabucodonosor havia levantado. Todo mundo prostrou-se à estátua, pelo menos aparentemente, porque no versículo 8 somos ditos que uns camaradas caldeus ou astrólogos, dependendo da versão que você estiver a usar, foram até o rei para denunciar alguns judeus, mais especificamente os amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles foram denunciados por não terem cumprido o protocolo cerimonial. Eles não se prostraram à estátua que Nabucodonosor tinha levantado. Talvez eles não fossem os únicos, mas por causa da posição que eles ocupavam, a sua atitude foi notória. E é interessante como esses caldeus ou esses astrólogos denunciaram a Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles fizeram a atitude deles parecer uma afronta pessoal ao rei da Babilônia. No versículo 9, eles disseram que o rei viva para sempre. O rei publicou um decreto exigindo que todos se prostrassem e adorassem a imagem do ouro quando ouvissem o som da trombeta, da flauta, da cítara, da lira, da harpa, do pífaro e dos outros instrumentos musicais. De acordo com esse decreto, quem não obedecer será lançado na fornalha ardente. Alguns judeus, Sadraque, Mesaque e Abednego, que o rei encarregou da província da Babilônia, não lhe dão atenção ao rei. Recusam-se a servir seus deuses e não adoram a estátua do ouro que o rei levantou. Se olharmos com um pouco de atenção para o final desta denúncia, faz-nos entender que os caldeus ou os denunciantes associavam a atitude de Sadraque, Mesaque e Abednego de não se prostrar à estátua, a questão da reverência ao rei, a questão da adoração aos deuses da Babilônia. A atitude dos nossos amigos teve ramificações profundas. Eles já tentavam não só contra a personalidade ou autoridade do rei, mas também contra a identidade nacional de Babilônia. Por isso, era uma questão de honra para o rei da Babilônia forçar estes jovens a se prostrar diante da estátua ou puni-los por não terem obedecido o decreto. Sadraque, Mesaque e Abednego muito provavelmente soubessem das consequências, ainda assim eles escolheram não fazê-lo. Aparentemente todo mundo curvou-se diante da estátua. Só Sadraque, Mesaque e Abednego não fizeram. Sadraque, Mesaque e Abednego decidiram não se contaminar servindo a outros deuses, ainda que fossem a minoria. Queridos, historicamente, o povo de Deus é sempre a minoria. Quando lemos o Antigo e o Novo Testamento, somos surpreendidos com a verdade de que aqueles que decidem ser fiéis a Deus nunca são a maioria, são sempre a minoria. E isto nunca foi motivo para desencorajamento do povo. Talvez isso seja uma sugestão de que não se contaminar seja uma decisão que devemos tomar, ainda que sejamos a minoria.
Então Nabucodonosor se enfureceu e ordenou que lhe trouxesse Sadraque, Mesaque e Abednego. Quando eles foram conduzidos à presença do rei, ele lhes disse: Sadraque, Mesaque e Abednego, é verdade que vocês se recusam a servir meus deuses e a adorar a estátua que levantei? Eu lhes darei mais uma chance de se prostrarem e adorarem a estátua que fiz quando ouvirem o som dos instrumentos musicais. Se, contudo, vocês se recusarem, serão lançados de imediato na fornalha ardente. E então, que Deus será capaz de livrá-los de minhas mãos? Nabucodonosor, o rei, confrontou os nossos amigos na esperança de que eles, em função da pressão que estavam a ser submetidos, mudassem de ideia. Ele esperava que a ameaça de morte iminente fizesse com que estes jovens mudassem de atitude e, portanto, adorassem a estátua. Vejam o final do versículo 15. É dito que Nabucodonosor questionou: e então, que Deus será capaz de livrá-lo de minhas mãos? Se de fato a estátua era uma representação dos deuses da Babilônia, então a atitude destes jovens era uma afronta a esses deuses. E se assim for, já não era mais uma questão entre os jovens e Nabucodonosor. Era também uma questão entre os deuses da Babilônia e o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Quando decidimos ou não nos contaminarmos, estamos na verdade prestando ou não culto ao Deus por trás das propostas, podendo ser Jeová, o único e verdadeiro Deus, ou os falsos deuses ao serviço de Satanás, o inimigo de nossas almas. Sadraque, Mesaque e Abednego responderam: ó Nabucodonosor, não precisamos nos defender diante do rei. Se formos lançados na fornalha ardente, o Deus a quem servimos pode nos salvar. Sim, ele nos livrará de suas mãos, ó rei. Mas ainda que ele não nos livre, queremos deixar claro, ó rei, que jamais serviremos seus deuses ou adoraremos a estátua de ouro que o rei levantou. O rei tinha sido sábio em nomear Sadraque, Mesaque e Abednego como oficiais do exército. Eles eram homens bons de palavra, eles eram bons diplomatas. Como dizemos lá na zona, eles eram homens de papo, com muita lata. Eles recusaram-se a prostrar-se diante da estátua e a obedecer ao rei de maneira muito pacífica e sem muita resistência, mas eram com muita convicção. Os nossos amigos Sadraque, Mesaque e Abednego tinham tomado a decisão de não se contaminar muito antes da pressão ou da tentação ou da proposta de adorar a estátua chegar. Talvez ache que a sugestão de que não se contaminar é uma decisão tomada ou que deve ser tomada antes da tentação chegar. Quando confrontados com a proposta do rei, eles simplesmente disseram: não nos curvaremos, não adoraremos a estátua que o rei levantou. Eles não se envolveram em um debate teológico com o rei ou entre eles para decidir se adorariam ou não a estátua. Eles simplesmente, com palavras pacíficas e carregadas de convicção, disseram que não se curvariam. A tentação não é o tempo para desenvolvermos convicções. A tentação é o tempo onde as nossas convicções são provadas. É o tempo onde aquilo que dizemos crer é verificado se de fato cremos. A decisão de não se contaminar deve ser tomada antes da tentação chegar. Sadraque, Mesaque e Abednego muito provavelmente tivessem decidido não se contaminar muito tempo atrás. Por isso, quando a proposta de Nabucodonosor chegou, eles disseram simplesmente não. É impressionante o nível de convicção dos nossos amigos aqui. Ela é digna de nossa nota. Há duas coisas que parecem sustentar a convicção desses jovens. Por um lado, temos a fé deles no cuidado omnipresente de Deus e, por outro lado,
temos a confiança na soberania de Deus. Ouçam o que eles dizem. Se formos lançados na fornalha ardente, o Deus a quem servimos pode nos salvar. Sim, Ele nos livrará de suas mãos, ó Rei. Mas ainda que não nos livre, queremos deixar claro, ó Rei, que jamais serviremos seus deuses ou adoraremos a estátua de ouro que o Rei levantou. Sadraque, Mesaque e Abednego criam que Jeová os livraria das consequências da sua fidelidade a eles. Eles calcularam o preço de ser fiel a Deus e escolheram aceitar as consequências. Eles sabiam que Deus tinha poder de salvá-los e criam que Ele os salvaria. Mas também sabiam que Jeová é soberano. Se agradasse a Ele salvá-los, que assim fosse. Mas se agradasse a Ele não salvá-los, que assim também fosse. Para os nossos amigos, a decisão de ser fiel a Jeová não dependia da ação imediata de Deus em seu favor. Eles decidiram não se contaminar servindo outros deuses, mesmo que Jeová não os salvasse da fornalha. Queridos, a decisão de não se contaminar não depende das consequências imediatas. Sadraque, Mesaque e Abednego sabiam que Deus poderia salvá-los, mas também sabiam que Deus poderia não salvá-los. Ainda assim, eles não se contaminaram. Nabucodonosor se enfureceu tanto com Sadraque, Mesaque e Abednego que seu rosto ficou desfigurado de raiva. Então ordenou que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais do que o costume. Deu ordens também para que alguns dos homens mais fortes do seu exército amarrassem Sadraque, Mesaque e Abednego e os lançassem na fornalha ardente. Eles amarraram e lançaram na fornalha inteiramente vestidos com túnicas, turbantes, mantos e outras roupas. E uma vez que o rei, em sua ira, havia exigido um fogo tão quente na fornalha, as chamas mataram os soldados que jogaram os 3 lá dentro. Assim, Sadraque, Mesaque e Abednego, amarrados, caíram nas chamas intensas. Uau! Que cena dramática! Meus irmãos, gostaria de aproveitar o drama que a cena nos proporciona para dizer, às vezes ou algumas vezes, as consequências da decisão de não nos contaminarmos será dramática. Isso pode custar-nos a aceitação entre os nossos amigos, pode custar-nos a aceitação entre os colegas da faculdade, do trabalho, pode custar-nos a família, ou pode custar-nos também a vida. Os nossos amigos não foram poupados da fornalha aquecida 7 vezes mais do que o normal. Eles foram jogados lá. Mas há um diferencial. Eles não foram jogados à própria sorte. Lembro-me quando acabava de me render a Cristo, há mais ou menos 12 anos, minha mãe ameaçou-me de expulsar-me de casa se eu não me rendesse a uma cerimônia tradicional lá de minha família. Na euforia de um recém-convertido, eu disse que não me importava de ser expulso de casa, porque tinha certeza de que Deus haveria de cuidar de mim. Vendo minha convicção, e talvez tendo repensado em suas palavras, minha mãe não expulsou-me de casa. E desde então, ela respeita a minha fé. Mas as coisas poderiam ter ido por outro lado. As coisas poderiam ter sido diferentes. Eu poderia ter sido expulso de casa. Graças a Deus, a situação foi favorável para mim, para Sadraque, Mesaque e Abednego. Depois que o rei mandou jogá-los na fornalha, de repente, porém, o rei Nabucodonosor se levantou espantado e disse a seus conselheiros: não foram 3 os homens que amarramos e lançamos na fornalha? Sim, ó rei, eles responderam. Olhem, disse Nabucodonosor, vejo 4 homens desamarrados andando no meio do fogo sem se queimar. E o 4º homem se parece com um filho dos deuses. Porque decidiram não se contaminar, Sadraque, Mesaque e Abednego foram lançados na fornalha ardente. Embora não tivessem sido poupados das consequências, somos ditos pelo texto que alguma coisa aconteceu na fornalha. Eles não suportaram as consequências da sua decisão sozinhos.
Deus Jeová enviou-lhes uma companhia. A presença do Senhor estava com eles na fornalha. E não só eles perceberam isso. O próprio rei viu a companhia que eles tinham. E talvez haja aqui espaço para nós concluirmos que as consequências de não se contaminar são suportadas na companhia do próprio Deus. Afinal, Ele é Emmanuel, Ele é o Deus conosco. As consequências da decisão de não se contaminar virão e poderão ser imediatas, mas Deus nos dá a garantia de nos acompanhar durante o processo todo. Então Nabucodonosor se aproximou ao máximo que pôde da porta da fornalha ardente e gritou: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, saiam, venham aqui. E Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo. Os altos funcionários, os oficiais, os governantes, os conselheiros se juntaram ao redor deles e viram que o fogo não havia os tocado. Nem um fio do cabelo da cabeça deles estava chamuscado, e suas roupas não estavam queimadas. Nem sequer tinham cheiro de fumaça. Então Nabucodonosor disse: Louvado seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Ele enviou seu anjo para livrar seus servos que nele confiaram. Eles desafiaram a ordem do rei e estavam dispostos a morrer em vez de servir ou adorar qualquer outro Deus que não fosse seu próprio Deus. Portanto, faço este decreto. Se qualquer pessoa, não importando sua raça, nação ou língua, disser uma palavra contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, ela será despedaçada e sua casa transformada num monte de escombros. Não há outro Deus capaz de livrar dessa maneira. Então o rei promoveu Sadraque, Mesaque e Abednego a cargos ainda mais elevados na província da Babilônia. Dado interessante sobre a intervenção de Deus em resposta à decisão de Sadraque, Mesaque e Abednego de não se contaminar é que ela gerou oportunidade para o testemunho, para o rei e também para os seus altos oficiais. Assim, tanto o decidir não se contaminar quanto as consequências do não se contaminar são meios usados por Deus para testemunhar a sua santidade, a sua glória e seu amor por seu povo. Nabucodonosor, diante daquela cena dramática, não teve opção senão render-se ao Deus Jeová e render-lhe honras. Ele não se converteu, mas com certeza elevou o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego a uma categoria superior. Lembrem que a pergunta que ele fez anteriormente foi: que Deus seria capaz de livrá-los da mão dele? Agora que ele diz: não há outro Deus capaz de livrar dessa maneira. Mais uma vez, eu lembro-me quando o Jason acabava de nascer, meus pais sugeriram que eu e minha esposa colocássemos amuletos no nosso bebê e também na Judite, que é a minha esposa. Lembro-me que nós dissemos não a essa proposta e ficou um ambiente muito tenso lá em casa. E eles estavam a propor algo que eles já tinham experimentado e sabiam que funcionava, e nós estávamos a propor algo que nós não tínhamos experimentado. Minha esposa e eu decidimos não nos contaminarmos com aquelas práticas tradicionais porque elas eram contra o caráter santo de Jeová. E o soberano honrou nossa decisão. Nosso bebê está com quase 1 ano e goza de boa saúde. Ainda que não gozasse, cremos que ele estaria conosco no processo. Não se contaminar é uma decisão cujas implicações envolvem um alto risco e múltiplos benefícios. Na história de nossos amigos Sadraque, Mesaque e Abednego, tanto o risco quanto os benefícios foram imediatos. Mas para nós hoje pode não ser. Mas sabemos de uma coisa: Deus estará conosco, quer a gente tenha de morrer na fornalha ou não. Algumas implicações e aplicações da história de hoje para as nossas vidas hoje. A semelhança de Sadraque, Mesaque e Abednego, como discípulos de Cristo, nós sabemos que a ordem cósmica presente não é nossa casa.
Nós sabemos que o mundo como nós conhecemos hoje não é o nosso lar. Ele é governado por um sistema opressor, um sistema hostil aos filhos de Deus em Cristo. Vamos nos adaptar ao mundo, mas precisamos ser intencionais em estabelecer os limites da adaptação. Precisamos ser sóbrios, atentos e vigilantes, porque as propostas do mundo para os filhos de Deus são muito perigosas. A maioria dessas propostas não nos vão proporcionar valores eternos ou benefícios eternos. Eles são temporais, são momentâneos e restritos à ordem presente, à ordem cósmica presente. Precisamos ser intencionais em refletir e orar por sabedoria para escrutinarmos as implicações das decisões que tomamos nos mais diversos níveis. Os programas de televisão que assistimos, os programas de entretenimento que participamos, a formação que fazemos, o trabalho que escolhemos, com quem nós namoramos e perspectivamos casar, as roupas que vestimos, e a lista pode crescer. À semelhança das estátuas no mundo antigo, as estruturas culturais, sociais, econômicas, políticas do mundo atual estão sob influência de espíritos malignos. Espíritos que tentam usurpar a glória de Deus, espíritos que tentam destruir o mundo criado bom por Deus. Como filhos de Jeová, devemos nos deixar usar por Ele para representar ou apresentar ao mundo um vislumbre da justiça, equidade e excelência de um reino governado por um Deus justo e bom. E como é que fazemos isso? Nós faremos isso incorporando os valores do reino de Deus no modo como engajamos nos negócios deste mundo. Não comparticipando nem apoiando nenhum sistema de corrupção em grande ou pequena escala, quer seja na escola, nos hospitais, no mercado, etc. Nós devemos valorizar a justiça, o amor e a pureza em nossos relacionamentos. Nós devemos pautar sempre pela excelência e integridade em nossas responsabilidades profissionais ou estudantis. Devemos divulgar os valores deste reino através do evangelismo e discipulados pessoais ou individuais ou coletivos. Sadraque, Mesaque e Abednego sabiam o que significava prostrar-se diante da estátua, por isso recusaram-se a fazê-lo. De modo semelhante, precisamos desenvolver a consciência de que estamos envolvidos em uma batalha cósmica, muito maior do que nós, muito maior do que a nossa geração. De maneiras que as nossas decisões hoje influenciam para fortalecer ou enfraquecer o nosso testemunho hoje ou no futuro. O que decidimos fazer hoje e agora afeta em grande ou pequena escala o que seremos hoje ou no futuro. O que decidimos hoje e agora afeta a forma como as pessoas que estão perdidas no mundo veem os valores que nós incorporamos. O mundo precisa ver em nós consistência e coerência. O mundo precisa ver em nós coerência entre o que nós pregamos e o que nós vivemos. Eles precisam ver convicções, consistência em nossas convicções, de maneiras que não somos levados de um lado para o outro como crianças por qualquer vento de doutrina. Antes, eles precisam ver pessoas maduras, ainda que sejam jovens. O envolvimento com pornografia, astrologia, esquemas de roubo, mentirinhas santas, namoriscos sem compromissos, cábulas, etc., estabelecem um caminho que concorrem para a vergonha e o testemunho enfraquecido do poder do Evangelho do Reino. Não só isso, como elas comprometem o modo como as pessoas vão perceber este valor que nós dizemos serem os melhores
que o mundo, que serem muito melhores do que aqueles que o mundo propaga. E finalmente, a motivação para nos engajarmos ativamente no mundo e na oposição contra as forças do mal é a companhia omnipresente do próprio Cristo. Devemos não nos contaminar, nos opormos às diversas manifestações do mal, apesar do alto risco, confiantes de que Cristo estará sempre conosco. A presença e a companhia pessoal do Deus conosco está conosco. Não se contaminar é uma decisão cujas implicações envolvem um alto risco, mas múltiplos benefícios. Que o Senhor nos ajude a viver com sabedoria, aproveitando ao máximo cada oportunidade. Amém. E termina agora mais uma sessão do nosso acampamento universitário. Eu espero que você esteja a gramar, assim como eu estou a gramar. E também espero que Deus esteja a falar ao seu coração, assim como tem falado ao meu coração. Eu quero incentivá-lo a ter o tempo de devocional no dia da manhã. Que não seja somente um hábito de um dia ou por causa do acampamento, mas sim seja uma atividade diária, que você possa levar isso para a sua vida. E quero lembrar também que na tarde de amanhã nós teremos o nosso grupo de interesse para rapazes e para moças. E o tema será ídolos do coração. O que é um ídolo do coração para um rapaz? E o que é um ídolo do coração para uma moça? Será que você sabe? Então participe e você poderá saber acerca disso. Será bem divertido e será nice. Então esteja lá amanhã. Conto com a tua presença e tenha uma boa noite. Lembrando também que ainda hoje teremos nossos pequenos grupos lá no WhatsApp. Não deixe de participar. Tchau!